Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval confirmou que mantém sua candidatura à presidência do Senado na eleição que será realizada no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. O senador disse: Alexandre de Moraes tentou de tudo para me frear. São 2 anos que o Alexandre de Moraes tenta me frear. Só que eu não tenho rabo preso, não sou ligado ao sistema. E ele achou que eu iria recuar. Ele achou que me colocando em algum inquérito eu iria recuar. Iria sentir medo, mas de onde eu vim, da minha carreira, da minha profissão, desafio é o que me atrai. Onde tem crise é onde que eu tenho que ir. O senador lembrou que vem sendo brutalmente perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes há 2 anos, desde que começou a denunciar os abusos cometidos nas prisões em massa relacionadas ao 8 de janeiro. Duval disse: mas Xandão, isso só me dá gás, isso só me faz ter mais foco para continuar na batalha. Eu só saio quando essa batalha acabar. No dia 8 de janeiro, quando estive no galpão, que ali foi um crime contra a humanidade, eu saí dali e falei para todos vocês que eu iria atrás da justiça até o fim da minha vida. Então, não tem possibilidade nenhuma de recuo. Dirigindo-se ao ministro, ele disse: sinto muito, mas você tentou de tudo, me difamar, me criminalizar, dizer que eu estava louco e tal, e o sistema comprando essa narrativa. Só que os brasileiros já entenderam. Tem 2 anos que você está tentando me colocar de alguma forma que eu me calasse. Aí foi para censura. Só que censura é crime. Então, como você fez um pronunciamento na sua posse, dizendo que iria defender a democracia, a Constituição, você está sendo o maior violador da Constituição em toda a história do Brasil. Então, quem está cometendo crime aqui é você. O senador afirmou: e a minha posição de entrada no Senado, as pautas principais vão ser tirar da gaveta o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que tem mais de 100 e poucas assinaturas de deputados, mais não sei quantos milhões de todo o Brasil. Eu entrei, sentei na cadeira, inicia-se a reabertura do processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Marcos Duval disse: o Congresso é que representa os brasileiros, ali é o poder absoluto. Então não dá para deixar sentar na cadeira da presidência do Senado, que consequentemente é do Congresso, alguém ligado ao sistema, alguém que possa ter permitido passar 2 anos tendo presos políticos, tendo senador censurado, senador perseguido nas suas redes sociais, senador perseguido no seu gabinete, sem o devido processo legal. O senador afirmou: a pauta principal, os pedidos de impeachment, frear o STF, fim das decisões monocráticas, fim do foro privilegiado. O senador lembrou que já recebeu o apoio da maioria do Senado em um documento que visava suspender as medidas cautelares arbitrárias impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e lamentou que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenha ignorado a manifestação da maioria dos senadores. Ele disse: ele desconsiderou um pedido de 42 senadores em minha defesa para que derrubasse todas as liminares do Alexandre de Moraes, que foram decisões monocráticas dele. Sozinho decidiu tudo: perseguir, invadir meu gabinete para apreender celular, computador. Tem computadores, celulares meus que estão lá já vai fazer 2 anos. Então, esses 42 senadores são senadores corajosos, que no auge da perseguição se colocaram lá e assinaram. E a decisão é plena e mesmo assim o presidente Pacheco engavetou, ou seja, deu um tapa na cara em 42 senadores que estavam pedindo que ele seguisse o artigo 53 e o artigo 5º da Constituição, e ele covardemente engavetou. Marcos Duval afirmou: vamos limpar o Brasil. Para mudar o Brasil, precisa mudar o Senado. Para mudar o Senado, precisa mudar a presidência do Senado. Não dá mais para ficar o mesmo sistema, mantendo as mesmas pessoas.
Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Dizer aqui oficialmente que eu sou o candidato à presidência do Senado nesse próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Como eu estou sem rede social, eu estou censurado, o Alexandre de Moraes está na certeza de que eu não vou conseguir falar para o Brasil, para que todos os estados aqui que até colocaram aqui possam pedir para os seus representantes do Senado que votem em mim. Então, eu vou colocar algumas questões que provavelmente a imprensa também deve estar seguindo aqui, deve estar escutando. Primeiro que nada me para, eu já estou há 2 anos fui perseguido, tentaram de tudo, Alexandre tentou de tudo, soltando notícias falsas, botando em depoimentos, em inquéritos que não existem, tentou de tudo para me frear. São 2 anos que o Alexandre de Moraes tenta me frear. Só que eu não tenho rabo preso, não sou ligado ao sistema, e ele achou que eu iria recuar. Ele achou que me colocando em algum inquérito, eu iria recuar, iria sentir medo. Mas da onde eu vim, da minha carreira, da minha profissão, desafio é o que me atrai. Aonde tem crise é onde eu tenho que ir. Então eu fui doutrinado ao longo de 30 anos, aonde tem crise, aonde tem problema, enquanto é natural que a sociedade saia, eu fui doutrinado a ir até esse local. E Alexandre de Moraes não esperava que pudesse ter um senador novo na política que tivesse essa característica. Então teve até algumas pessoas que perguntaram assim: pô, senador, você estava há 3 dias atrás fazendo uma cirurgia. Estava fazendo cirurgia geral, né, com anestesia geral. Tirei a minha... como é que fala? Vou lembrar aqui. E tinha risco de estourar e infeccionar meus órgãos, e aí... Então a péssima notícia que eu dou para o Alexandre de Moraes é que a cirurgia foi um sucesso. Estou eu aqui, zerado, sem restrição nenhuma, porque conseguimos tirar a tempo, antes que ela estourasse. Vesícula. Então, antes que a vesícula estourasse, nós conseguimos tirar a tempo. Então, foi uma cirurgia tranquilíssima e 0 restrição. Então, eu pedi para que antecipasse até a cirurgia, para eu estar dia 1º de fevereiro pronto para. Então, eu estou super bem de saúde, super bem, mas um obstáculo normal que minha vida sempre me colocou, tá? Então não quer dizer que questão de saúde possa ir, talvez, não, eu tô zerado aqui, ó. Zeradaço, com sangue nos olhos. Bom, então questão de saúde resolvido, um problema que eu já fiz aproveitei e fiz um exame geral, se tinha alguma outra coisa que pudesse vir a ter problema, eu tô zeradaço. Não tenho nenhuma gordura nas minhas veias, nas minhas artérias, meu coração tá 100%, 0 chance de ter qualquer índice de câncer. Então eu tô 0 bala. 2 anos vocês acompanham
a perseguição do Alexandre contra mim. Foram 2 anos, assim como estão fazendo, ainda fazem com Bolsonaro, ainda fazem comigo. Só que eu sou, talvez vocês não prestaram atenção, eu sou o único senador da República que durante 200 anos, desde quando iniciou o Senado no Brasil, eu sou o único senador censurado, perseguido, tentando achar pelo e ovo para jogar para a imprensa qualquer coisa que pudesse me calar ou me intimidar. Até casamento eu perdi. Perdi perdi a vesícula e o casamento. Mas, Xandão, isso só me dá gás. Isso só me faz ter mais foco para ir continuar na batalha. Eu só saio com essa batalha acabar. Eu, dia 8 de janeiro, quando tive meu galpão, que ali foi um crime contra a humanidade, eu saí dali e falei para todos vocês, eu não sei se vocês lembram, que eu iria atrás da justiça até o fim da minha vida. Então, não tem possibilidade nenhuma de recuo. Então, Alexandre de Moraes, sinto muito, mas você tentou de tudo, de me difamar, me criminalizar, dizer que eu estava louco e tal, e o sistema comprando essa narrativa, só que os brasileiros já entenderam. Tem 2 anos que você está tentando me colocar de alguma forma que eu me calasse, aí foi para censura. Só que censura é crime. Então, como você fez um pronunciamento na sua posse, dizendo que iria defender a democracia, a Constituição, você está sendo o maior violador da Constituição em toda a história do Brasil. Então, quem está cometendo o crime aqui é você. E a minha posição de entrada no Senado, as pautas principais vão ser tirar da gaveta o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que tem mais de 100 e poucas assinaturas de deputados, mais de não sei quantos milhões de todo o Brasil. Então, sentei na cadeira, inicia-se a reabertura do processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Talvez vocês não possam compreender, mas o Congresso entre os 3 poderes, é o que tem maior poder. Olha, se você for ver a estrutura física, quando foi construído Brasília, qual é o prédio principal? Se você for olhar nos 3 poderes, você vai ver o Congresso. É o prédio principal. Ao lado direito está o STF, ao lado esquerdo o Palácio do Planalto. Ou seja, o Congresso é que representa os brasileiros. Ali é o poder absoluto. Então não dá para deixar sentar na cadeira da presidência do Senado, que consequentemente é do Congresso, alguém ligado ao sistema. Alguém que possa ter permitido passar 2 anos tendo presos políticos, tendo senador censurado, senador perseguido nas suas redes sociais, senador perseguido no seu gabinete, sem o devido processo legal. Foi uma invasão, foi um crime. Foi um crime. Sem autorização da Procuradoria-Geral da República, que proibiu que fizesse aquela operação. E além do gabinete, fizeram ainda nas minhas residências, que também tinha sido proibido pela Procuradoria-Geral da República. E mesmo assim, Alexandre de Moraes fez. Ou seja, não cumpriu uma determinação da PGR, que cabe à PGR a denúncia de crime ou suspeita. O STF só julga. E o Alexandre botou a sua equipe de policiais para me perseguir, tentar. Até só para vocês terem uma ideia do tamanho da... O Alexandre pediu para que a sua equipe de policiais investigasse se eu tinha entrada durante o meu período de casamento, foram 4 anos, se eu tinha alguma entrada em motéis,
para poder interferir até na minha relação com a minha família. Só que quebrou a cara. Eu acho que ele nunca encontrou na vida dele alguém correto, com sincericídio ligado a 100% e que não recua a problemas e a desafios. Pelo contrário, isso me motiva, gera dopamina em mim. Então, é o momento de virar, cada fase tem a estratégia específica. Eu acho que chegou agora a hora de assumir alguém que está 2 anos que foi perseguido e nada foi encontrado, tanto é que eu estou aqui, e a única maneira que ele encontrou de me parar é me censurar. O YouTube só não me censurou porque eu disse para o YouTube que se ele me censurasse, eu ia denunciar ao governo americano porque estava cometendo um crime em outro país. E já notifiquei as outras plataformas da mesma forma agora. Porque não cumprindo a Constituição do país, a lei americana diz que a empresa americana ela vai responder criminalmente lá nos Estados Unidos também. Então, o Alexandre... deixa eu te falar uma coisa para vocês. Tem muita coisa que vai aparecer. Desde 2023 eu venho falando para vocês um monte de coisa. Só que o sistema tentou botar para vocês que eu estava meio doido, que eu estava falando nada com nada, que eu estava mentindo, que eu estava obcecado atrás do Alexandre e tal. Não. Tudo o que eu disse já começou a aparecer. E tem muita coisa para vir ainda. Dia 8 de janeiro, o Mark Zuckerberg impulsionou para que a direita fosse no dia 8 de janeiro, a pedido do Alexandre de Moraes. Isso está em documento e vai ser apresentado ainda para o Brasil. Então, quem comete crime aqui é o senhor Alexandre de Moraes. E eu sendo eleito como presidente do Senado, nós vamos engavetar primeiro pedido de impeachment de você. Não vou te chamar de Vossa Excelência. Quem comete crime não tem que chamar de Vossa Excelência. Então, a pauta principal, os pedidos de impeachment, frear o STF, fim da decisão monocrática, fim do foro privilegiado, acabar com o sinal de foro privilegiado que a gente fica na mão dos ministros. A gente não, né? Os outros. Ficam na mão dos ministros, os ministros chantageiam. Eles chegam aí no gabinete dizendo, se você assinar isso daí, eu vou fazer aí que ande mais rápido aquele teu processo contra você. Que às vezes é inventado, né? Como inventaram muitos que o Alexandre inventou. O tal do inquérito a fake news, não existe crime de fake news. Botou o Elon Musk junto, ele não tem ideia do que está fazendo. Então eu estou aqui reafirmando, como eu não tenho as outras redes sociais, a imprensa está no sistema, né? E o sistema já escolheu quem é o candidato, e a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que, incrivelmente, hoje eu obtive a informação que mesmo o sistema todo apoiando um certo candidato, o meu nome está em segundo lugar. Sendo que eu só tenho essa rede social, que é o YouTube, mais nada. Então, em segundo lugar, sem poder me expressar, sem dizer que eu sou candidato, então algumas imprensas ligaram para mim para perguntar, é verdade que você é candidato? Aí eu falo para vocês, eu mostrei documentos que desde o dia 19 de dezembro de 2024, eu já oficializei e protocolei como candidato à presidência do Senado deste ano. Então, lá no ano passado, antes do recesso, eu já tinha oficializado a minha candidatura. Só que o sistema, né, blindando para que ninguém soubesse. Só que vazou. Vazou e agora as pessoas estão sabendo. Então, quer dizer, mesmo vazando e agora as pessoas estão sabendo, eu estou em segundo lugar. O sistema, todo mundo sabe, já escolheu um. E eu estou em segundo.
sem rede social, sem nada, só aqui com vocês. Então eu peço ajuda a vocês para espalhar essa informação e peço aos meus companheiros do Senado, 42 senadores, subscrever um pedido para derrubar todas as liminares contra mim. Aquela que suspendeu meu salário, que suspendeu as minhas redes sociais e tudo mais, que todos vocês já sabem. Todas as ilegalidades e crimes cometidos contra a Constituição e a democracia pelo Alexandre de Moraes. Então, eu peço para que vocês possam espalhar a informação que eu sou candidato. E aí esses 42 senadores que subscreveram para cair as liminares, e aí fica aqui a minha indignação ao ex-presidente Rodrigo Pacheco, que engavetou, ele desconsiderou um pedido de 42 senadores em minha defesa, para que derrubasse todas as liminares do Alexandre de Moraes, que foram decisões monocráticas. Ele sozinho decidiu tudo, perseguir, invadir meu gabinete, apreender celular, computador. Tem computadores celulares meus que estão lá, já vai fazer 2 anos. Então, esses 42 senadores, depois eu vou mandar a relação dos nomes, são senadores corajosos, que no auge da perseguição se colocaram lá e assinaram. Não foi nem iniciativa minha, foi do presidente do Rodrigo Cunha, ex-senador Rodrigo Cunha, que agora é prefeito. Foi iniciativa dele de pedir essas assinaturas, teve 42 senadores, ou seja, bastava um senador. Teve 42, ou seja, a maioria, a decisão é plena. E mesmo assim, o presidente Pacheco engavetou, ou seja, deu um tapa na cara em 42 senadores que estavam pedindo que seguisse o artigo 53 e o artigo 5º da Constituição. E ele covardemente engavetou. Eu já disse isso para você, Pacheco, pessoalmente, da minha decepção. Não da pessoa do Pacheco, mas do Pacheco presidente. Você foi uma decepção. Você foi um covarde. Então eu estou colocando aqui para dizer que não vai ter covardia, não. Não adianta ameaça, porque eu estou 2 anos sendo ameaçado. A minha ex-esposa acabou o casamento porque ela ficou com medo, né, de tanto ameaça que tinha, de morte, prisão, de não sei o que, de perder mandato, de não sei o que lá mais. E sigo firme. E aí conseguimos reverter o cenário internacional, que agora o mundo vai começar a saber o que aconteceu no Brasil, o que o Alexandre de Moraes fez. Alexandre, não está mais comigo. As informações agora estão com o mundo. E o Marco Rubio, o secretário-geral dos Estados Unidos, que era um parceiro de trabalho anteriormente, que coincidentemente, não divinamente, Deus colocou no meu caminho desde 2019. E hoje ele é secretário-geral do governo americano. E é ele que vai estar fazendo todos os processos contra você, Alexandre. E infelizmente contra os policiais federais que obedeceram leis ilegais. Ou leis que não existiam, né? Cumpriram ordens que não existia lei. Então, o sistema já escolheu o seu. Vocês já sabem quem é, né? Mas uma pesquisa que foi feita, saiu o meu nome como segundo. Então nós precisamos espalhar essa informação, que eu sou o candidato, eu não estou hospitalizado, a minha saúde está agora 1000% e pronto para próximos desafios. Então eu anotei aqui algumas questões. O seguinte: primeiro, recapitulando, eu sou o único senador da República na história em 200 anos censurado, sem ter cometido crime nenhum. Não tem nenhum inquérito que foi feito denúncia pela PGR, nada. Não há denúncia contra mim, nenhuma. Não há denúncia da PGR, tá? A PGR é que faz a denúncia, tá?
Agora, Alexandre de Moraes, ele cria lá os factoides dele lá, joga para a imprensa engole como se fosse verdade. Se deram mal, estou começando a se prejudicar ainda mais agora. O cenário político mudou completamente. Tudo que eu dizia desde 2023, de 8 de janeiro, vai começar a ser dito, já está sendo dito, mas vai ter mais coisas a serem reveladas, que vai ficar impossível não impeachment o presidente e o Alexandre de Moraes. É impossível não acontecer isso. Isso vai acontecer. Bom, então, como eu disse, formalizei no dia 19 de dezembro, estou reforçando que eu sou candidato à presidência do Senado para esses 2 últimos anos. Outra coisa importante, não vai ter vingança. O senador Duval vai sentar lá, vai vingar, vai perseguir. Não. Se eu estou lutando contra isso, como é que eu posso ser incoerente? Se eu estou lutando pela defesa da democracia e o juramento que eu fiz em defender a Constituição, como é que eu vou não cumprir o que eu prometi? E que eu prometi para os presos políticos do dia 8, que eu iria fazer justiça, nem que dependesse de eu ceifar a minha própria vida. Ou de ceifarem a minha própria vida, melhor dizendo. Então, com o risco de morte que eu tenho, hoje eu não posso andar mais sozinho, tem que andar em carro blindado, com um monte de segurança, por conta de ameaças de morte. Porque eu denunciei o sistema. Então, já está comprovado para todo o Brasil que foram 2 anos de perseguição do Alexandre de Moraes contra a minha pessoa, contra um senador da República do Espírito Santo, o senador Marcos Duval. E absolutamente nada foi encontrado de ilegal. Pelo contrário, meu contador até disse que eu empobreci. Em 5 anos no Senado, eu empobreci. Quando em abril agora eu tenho que apresentar um imposto de renda, eu torno público para vocês poderem ver que quando eu entrei no Senado para cá, enquanto historicamente as pessoas ficavam ricas, milionárias e tudo mais, eu sou o único da história que empobreci. Os senadores estão brincando, dizendo que é empobrecimento ilícito. Que é a primeira vez na história um senador perde o que construiu na carreira. Eu construí trabalhando muito. E de forma honesta. Tanto é que Alexandre tentou e não achou absolutamente nada. Bom, mas isso não vem ao caso. Então, as pautas principais, reforçando as minhas pautas principais como presidente do Senado, como candidato, é harmonia dos 3 poderes, frear o STF e colocar ele no lugar dele, conforme está na Constituição, que cabe a ele defender a Constituição, não fazer leis para a Constituição. Então, meu papel, a minha palavra está sendo dita para vocês, com o histórico que todos vocês acompanharam durante 2 anos de perseguição. Não vou recuar. Vou tirar da gaveta todos os pedidos de impeachment contra, primeiro, Alexandre de Moraes. Vamos trabalhar com todas as pautas e projetos de lei que refaz essa liberdade extrema que o STF fez, que aplicou um golpe de Estado sem as Forças Armadas. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Só que o azar do sistema é que eu nunca poderia imaginar que o brasileiro ia parar de falar de futebol para falar de política, de debater política, mudar a sua cultura para parar de falar de futebol para falar de política. Então hoje tem muito mais gente com conhecimento de política e sabendo o que é certo e o que é errado, tanto é que o mundo está mudando. E falta pouco para as consequências do que fizeram antes chegarem através do novo governo Trump. Como eu já falei várias vezes, o Biden
junto com Alexandre e essa corja, deram o golpe de Estado no Brasil. Por isso que Alexandre estava super empoderado, né? Ninguém entendia por que esse super empoderamento. Só que eu fui investigando, ele me censurou, mas ele achou que ia parar. Aí ele tentou suspender meu passaporte. Não, quis apreender meu passaporte, mandou 2 delegados lá buscar meu passaporte. Não entreguei. Aí ele foi no sistema e botou como suspenso, para evitar que eu estivesse em contato com os americanos. É muito inocente. Ainda mais aí, isso antes da eleição do Trump. Trump foi eleito. Marco Rubio, o senador Marco Rubio americano, hoje é secretário-geral do governo. É o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos, consequentemente do mundo. Que azar, hein? E eu trabalhando com ele desde 2019 na área de inteligência. Bom, então vai ser STF, Alexandre de Moraes, a defesa da nossa democracia e a devida proteção da nossa Constituição. Se tiver que mudar qualquer lei e qualquer emenda na Constituição, quem faz é o Congresso Nacional, não é o STF, não é o Alexandre de Moraes, que teve a audácia de invadir o gabinete de um senador da República, invadir a residência de um senador da República para tentar achar alguma coisa para criminalizá-lo. Só que ele se deu mal. Não me meça com a tua régua, Alexandre de Moraes, que eu tenho muita informação contra você. Só que vai ser colocado em outras etapas. Essa live é para falar como candidato à presidência do Senado. Não tenho medo, não tenho rabo preso, não tenho histórico sujo nenhum. 2 anos sendo perseguido, 2 anos censurado, tendo salário retido. Tudo que vocês podem imaginar que nunca aconteceu na história do Senado aconteceu comigo. Tendo que dormir no plenário, porque eu não tinha onde dormir. Então, é isso. Espalhem que eu sou o candidato à presidência do Senado. E queria pedir aos 42 senadores que assistiram esse vídeo, que subscreveram o pedido da queda das liminares, que possam me apoiar agora como candidato à presidência do Senado. Vocês que tiveram a coragem de colocar o nome de forma pública, pedindo a queda das liminares e deixando o Alexandre saber quem assinou esse documento, e Alexandre tentou perseguir muitos senadores por conta disso, por isso que o Pacheco covardemente arquivou, para manter a minha censura. Eu quero agradecer a vocês, 42 senadores. Eu vou achar uma maneira de tornar público quem é o nome desses 42. E só com o apoio desses 42 senadores, nós já ganhamos a presidência do Senado. E foram senadores corajosos, que no auge da perseguição, eles tiveram coragem de botar o nome enfrentando Alexandre de Moraes. Só que Pacheco acovardou-se. Então, o sistema já tem um nome. Vocês já estão colocando aí na tela qual é o nome. Eu não preciso dizer. É exatamente esse nome que vocês estão colocando aí. O sistema já escolheu, já está decidido. É ele que o sistema já empoderou para que o sistema continue a ser como sempre foi. Só que, de surpresa até para mim, numa pesquisa aí, eu não vou dizer qual canal, eu estou em 2º lugar. E olha que eu estou calado, censurado e reforçado, só tem essa rede aqui. Então eu peço encarecidamente para que vocês possam façam cortes, multipliquem, baixem esse vídeo logo antes que saia do ar e espalhem a informação que eu estarei em Brasília, dia 1º de fevereiro, discursando como candidato à presidência do Senado. Eu preciso do apoio de vocês, porque vocês já viram que o meu histórico me dá embasamento, me dá segurança de representar o Brasil inteiro de forma democrática
e sem corrupção, sem lavagem de dinheiro, sem um jeitinho, sem um acordinho, sem um toma aqui, daqui toma lá, nada disso. Tanto é que eu fui escolhido como o melhor senador todos os anos. Sempre deixei claro todos os orçamentos, sempre comuniquei ao Ministério Público de cada centavo de recurso que eu enviava para o Estado. Então, assim, vocês sabem, quem me acompanha sabe da minha transparência, da minha honestidade. Eu não ia trabalhar 30 anos com policiais do mundo inteiro se eu fosse uma pessoa suja. Já estava preso há muito tempo. Então é isso que você, Alexandre, achava que fosse procurar alguma coisa, porque você tem muita coisa suja que já está comigo até, tá? Mas não é o momento ainda de colocar, porque o momento agora é outro. Você mede as pessoas com a tua régua. Só que comigo tu quebrou a cara. E eu passei a ser o primeiro senador da história em 200 anos perseguido e censurado. Então isso me dá gás, me dá vontade para ir para o campo de batalha. Aliás, eu estou no campo de batalha. Acharam que me feriram, acharam que eu ia me acovardar, acharam que eu ia sumir. Mas eu estou aqui. As pessoas falam, você sumiu. Eu falei, claro, fui censurado, eu não estou podendo dar entrevista, eu não estou podendo ter rede social. O único que me manteve foi o YouTube. Só que agora, com o novo governo americano, eu vou voltar ao ar, no X, no Instagram, no Facebook, tudo vai voltar no seu devido tempo. Mas eles estão tentando segurar até as eleições para a presidência do Senado, porque sabe que se eu presidir o Senado Federal, não vai ter acordão, não vai ter toma aqui, toma lá, não vai ter acordinho, não vai ter esticadinho, não vai ter parceria com o STF, nada. Os três poderes vão seguir conforme a Constituição, de forma harmônica, mas quem representa o Brasil e os brasileiros é o Congresso Nacional. É lá que nós fazemos a lei de acordo com o desejo da sociedade brasileira. Ministro do STF, vocês não foram eleitos pelo povo brasileiro. Eu, no meu estado, são quase 2 milhões de eleitores, eu tive quase 1 milhão de votos. Então, é muito significativo para um estado pequeno. Extremamente significativo. E vocês não tiveram, vocês tiveram no máximo 40 votos de senadores, 41, 42, para poder entrar para ser ministro. Olha a proporção. Então, deixar claro que quem conduz a lei no país, o que o brasileiro quer e deseja é o Congresso Nacional. Eu já vou entrar deixando isso claro, seguindo o que está na Constituição. E dou a palavra para vocês que nada será feito de forma covarde, de forma de me entregar ao sistema, de me abaixar a cabeça, de recuar. Negativo, porque já tem 2 anos que vocês são testemunhas de que eu estou sendo perseguido há 2 anos, e há 2 anos eu não paro. Ainda mais ocupando a cadeira da presidência do Senado. Aí, pronto. Aí é o local onde eu devo estar para que, de fato, possa fazer justiça contra os perseguidos do dia 8 de janeiro, que tiveram os algoritmos motivando todo mundo a ir para Brasília. Mark Zuckerberg já deixou esse documento, eu tenho cópia. Então, é muita podridão. E eu estou pronto, assim como eu abri mão de um órgão meu, porque estava já na hora de sair, não tem problema fazer com outro. Vamos limpar o Brasil. Para mudar o Brasil, precisa mudar o Senado. Para mudar o Senado, precisa mudar a presidência do Senado. Não dá mais para ficar o mesmo sistema mantendo as mesmas pessoas. Então, estou à disposição. Estou recebendo muito apoio da sociedade, das pessoas que me param nas ruas, nos aeroportos. Então, essa pesquisa que saiu hoje vai ser guardada porque vai estar todo o sistema com medo que ela seja colocada em público. Que sem eu oficializar de novo, que eu já fiz isso em dezembro,
eu já estou em segundo, como segundo possível candidato à presidência do Senado. Então, Brasil, vamos espalhar esse vídeo, faz os cortes que vocês acharem necessários, espalhem. Eu sou candidato à presidência do Senado e estarei em Brasília dia 1º de fevereiro como candidato à presidência do Senado. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus